Bom, pessoal, então é isso. Nós estamos hoje na nossa terceira live, é a nossa última live da Maratona da Perícia, né, sobre o caso dos canibais de Pernambuco. E nós não poderíamos fechar de forma melhor, né? Fechar aí, como se fala, chave de ouro, falando com uma fera aqui, meu parceiro, né, o Leonardo Faria. Ele vai falar aqui sobre os aspectos da psicologia forense. Nós somos agora, Leonardo, 520 pessoas online simultaneamente já na nossa live, e esse número está crescente aqui, e nós vamos falar sobre vários aspectos. Lembre-se que no caso dos canibais nós vamos ter aí, né, um trio, e aí tem um trissal, como a gente vai discutir aí, né, um novo arranjo de um casal, tricasal, né? E também vamos falar sobre o aspecto da criança, sobre essa questão deles terem transtornos mentais ou não, como é que é o funcionamento da mente humana, tanto de um cidadão considerado dentro da normalidade, quanto alguém que vai ter algum tipo de transtorno, se essa questão de psicopatia, se isso causa ou não imputabilidade, ou seja, se eles poderiam se eximir, né, de serem condenados por causa disso. Tudo isso e muito mais a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O Leonardo, vou falar um pouquinho só sobre esse caso, um pedacinho que vocês já viram ontem, ontem e hoje pra gente fechar. Tá aberto aqui, tô vendo aglomerados de todo o Brasil, aglomerados de Belo Horizonte, do Amapá, tá vendo aqui, olha, boa noite, eita, o Léo é maravilhoso, né? Então, o Léo, gente boa, tem uma galera aqui que já acompanha, viu, Leonardo? E o pessoal tá comentando aqui, olha. O caso dos canibais de Pernambuco chocou o Brasil e também teve repercussão internacional pela crueldade que se dava à situação em que vítimas, em geral, pessoas do sexo feminino, de baixa renda, pobre, né, muitas vezes, em todas as vezes, mães, né, elas foram atraídas, seja em geral, por oferta de um emprego com um valor de salário acima do que seria a média, o que já chamaria, traria desconfiança de algumas pessoas, né? Ou para se trabalhar como babá, ou para ser doméstica, ou num dos casos que a vítima foi atraída para falar sobre a palavra de Deus para a filhinha dele, né? Então, essa situação, essa história muito complexa e cheia de enredos, em que inclusive a criança que estava com eles, né, era a filha de uma das vítimas que eles mataram, esquartejaram, comeram a carne dela e inclusive comercializaram através dos salgados, que são coxinhas, empadas, né? Eles criaram essa criança no meio com eles, né, dentro desse núcleo familiar, e essa criança conviveu com eles durante 4 anos, que foi quando eles foram descobertos, e a descoberta se deu não necessariamente pelo ato do canibalismo em si, ou por ter sido feita uma análise dos salgados e descoberto que era que se tratava de carne humana, mas não, né? Eles estavam procurando uma das vítimas desaparecidas, que eles não sabiam qual era o destino daquela vítima, e conversando com a menina foi que falou um local onde a vítima estava enterrada, porque ela reconheceu a foto que o delegado mostrou para a criança, que naquela época tinha 5 anos, e aí a gente vai ter essa discussão, né? A criança tem uma certa inocência ou uma facilidade de se adaptar à realidade, para ela aquilo ali seria o normal, né? E ela fala que a mulher está no quintal, aponta para o quintal e diz: meu pai mandou ela para o inferno. Então, esse contexto que ela teve nesse processo inicial de criação, quais são os impactos que isso pode trazer futuramente? E nesse quesito entre o trio, né, onde se aponta o Jorge como o líder desse grupo, né, a primeira companheira dele, a Isabel, né, que em geral se apresenta como seguidora, né, do que ele fala, ela é bem focada nas coisas que ele diz, no formato que ele diz. E a Bruna, a sua segunda companheira, que ele a conheceu de menor, acho que por volta dos 14 anos, quando ele, enquanto professor de artes marciais, foi dar aula em outras cidades, e aí conheceu, e depois Isabel conseguiu convencer a Bruna a fugir com o trio, formar um trio agora. Então a gente vai ter esse contexto inicial para que vocês possam entender exatamente, viu? Nós somos aí 1.050 pessoas online simultaneamente agora acompanhando, e aí vou passar aqui o nosso
Primeiro slide para que o pessoal possa visualizar aqui um pouco, né? A gente está falando aí sobre o Leonardo Faria, psicólogo forense da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Cara é fera, é referência nacional. Não tem um final de semana livre porque o povo vai atrás dele para ele dar aula nas pós-graduações, para ele participar de eventos. Não tem sossego, entendeu? E eu também não ia deixar ele ter sossego, ele tinha que vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a vivência dele aí. Ele é escritor também de artigos de toda a área que envolve essa parte da psicologia forense, né, e com algumas outras vertentes também, e docente aí desde a academia de polícia, né, até vários cursos de pós-graduação. Ele tem mestrado em ciências criminológicas forense, especialista em neuropsicologia, especialista em criminologia e em psicologia jurídica, tá? Então, a gente vai começar aí. Muito boa noite, muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado por ter aceitado participar, né, conosco aí dessa discussão de hoje. Fique à vontade. Oi, Henrique. Boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas plataformas. Para mim é uma satisfação imensa, Henrique, até porque eu seguia você no Instagram, tive a oportunidade de conhecer você há cerca, acho que foi 2 anos atrás, num evento que teve lá em Pipa, e assim, já sou fã de carteirinha há muito tempo, já te seguia há muito tempo, te acho muito competente, te acho muito didático nas coisas, e esses eventos é muito importante levar conhecimento técnico, científico para as pessoas. Infelizmente são de casos que chocam a gente, simplesmente são de casos que nós não estamos falando de situações que geram alegria, pelo contrário, nós estamos falando de situações que chocam toda a sociedade, chocam a família, mas é necessário falar até para a gente poder esclarecer, informar a população e um método também até de prevenção a possíveis atos futuros. A gente sempre fala que quando a gente fala de uma maneira técnica e científica, a população ela consegue ter ali um acesso melhor a um dado que pode no futuro trazer consequências positivas para ela. E é um caso que choca muito, né, Henrique? Eu confesso a você que toda vez que eu leio a respeito desse caso, me dá até um pouco de embrulho de estômago. E olha que eu já estou há um tempinho já, eu tenho uma estradinha aí, já caminhando em cima da psicologia forense, em cima da neuropsicologia, da criminologia, mas é um caso que realmente gera muito clamor, pavor. Até porque quando a gente fala dessa questão de... O crime em si, o homicídio já é algo que choca. Agora, o homicídio, tendo ainda a questão que envolve o canibalismo, choca mais ainda, porque a gente para pensar o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa que ingere partes, fragmentos, substâncias do outro. Né? Nós temos tanta coisa para poder ingerir, para poder se alimentar, mas por que um outro ser humano? E aí a gente vai dissertar a respeito desses assuntos aí, acredito que vai ser bem interessante. Beleza. Olha, e para explicar às pessoas que estão participando da live, todas as lives elas vão ter aí ao término, antes de chegar no final, a gente vai falar a palavra-chave. E essa palavra-chave você tem que colocar no formulário para que você receba o seu certificado. Esse evento é 100% gratuito, né? É um evento, inclusive, chamado inclusivo, porque não precisa pagar nada para participar dele. E a ideia é que, após o término da live, no período aí de até 2 horas, esse formulário vai ficar disponível no link na minha bio. Vai ficar disponível no meu canal do Telegram. Vai ficar disponível no Stories que eu faço lá, racha para cima, e aí você coloca lá, vai acessar o formulário. Vai ficar, eu vou inclusive enviar por e-mail, só que às vezes por e-mail não chega, tem alguns provedores de e-mail que bota no spam, bota na lixeira, e aí algumas vezes não chega por esse caminho, mas tem vários outros para que você possa ter direito ao seu certificado. Então, por gentileza, pessoal, não espera para amanhã. Tem gente que diz, olha, fui olhar de manhã agora, disse que o link está expirado. Lógico, só são 2 horas, então é para saber se você está antenado aqui na nossa live. Lembrando também que, assim como o Leonardo colocou, a ideia daqui é trazer conhecimento, né? Então a gente está aqui de forma o mais didática possível para falar sobre esse caso, não é falando da pessoa A ou B, e sim falando da situação de forma geral. Se por acaso em algumas pessoas se queixaram da live travar, né, ou dar uma engasgada, tal,
você sai e volta, e aí vai ficar funcionando tranquilamente, beleza? Então, Leonardo, eu vou colocar aqui o que você tinha planejado aí, né? Aquele primeiro material, o slide número 1, né? Falando sobre se os canibais eles são vítimas da sociedade, se eles são cruéis, né? Como é que se vê do ponto de vista da psicologia forense esse contexto aí, né? Interessante essa pergunta, Henrique. Assim, eu que tenho atuado já há algum tempo na área, às vezes nós somos chamados também para oferecer alguma opinião, né? Falar alguma coisa relacionada a casos que envolvem crimes que têm clamor público. Uma pergunta-chave que sempre a imprensa faz, e a população de uma forma geral, alunos, pessoas que têm interesse no assunto, ele é louco? Ele é um coitado? Ele é um psicopata? A gente tem uma necessidade muito grande de buscar explicação dos comportamentos nossos, né? A gente fala que de médico e doido, todo mundo tem um pouco, e de psicólogo, todo mundo tem tudo. Porque a gente sempre quer opinar sobre as questões que estão acontecendo no mundo, de acordo com as nossas experiências. Então, quando a gente ouve assim, ele é uma vítima da sociedade, eu paro e penso, o que a sociedade fez de errado para eles agirem dessa forma? Né? Seria a explicação criminológica do próprio comportamento. A sociedade ela falhou aonde? Aonde que as políticas públicas falharam? Se a gente for procurar apenas uma causa motivadora de um comportamento como esse, a gente vai cair num determinismo, né, anticientífico. Assim como caiu Lombroso, assim como caiu vários criminólogos ao longo da história, de achar que o crime tem apenas uma causa específica, né? Então, assim, ver eles como uma vítima da sociedade, não, eu não vejo como uma vítima da sociedade. Eu vejo eles como múltiplas causas que levam eles a agir dessa forma. A gente, quando vai discutir sobre causas motivadoras do crime, a gente tem que ter muito cuidado e não adotar o binônimo, né? Louco, normal, ou trinônimo, louco, normal, psicopata, louco, normal, psicopata. Por quê? Porque você pode não ter nenhuma patologia, você pode não ser uma pessoa portadora de psicopatia e simplesmente você ter uma perversão, ter um traço de maldade. Eu sempre falo nas minhas palestras, Henrique, nas minhas aulas, que maldade não é doença, é característica de comportamento. Não ter empatia não é doença. Não existe um diagnóstico dentro do Catálogo Internacional de Doenças CID-10 que fala maldade F tal, ou G tal. Não existe. É uma característica. Mas por que a gente fica tão incomodado com isso? Porque a gente quer ter explicação e quando a gente não tem, gera uma angústia do tipo assim, se ele não tem nada, se essa pessoa é normal, eu também posso ser. Entende? É aquela velha frase do professor no primeiro período de direito penal, que fala que qualquer um pode cometer um crime, só depende de um motivo. Motivo todos nós podemos ter para cometer o crime. A questão é, esse motivo ele é justificado? Pode ser explicado. Ele pode explicar como os canibais explicaram, por que eles fizeram. Mas justifica não, porque a justificativa ela cria um nexo de causalidade baseado numa situação que possa ser plausível, né? Que possa ser racional de aceitar. E a gente não aceita isso. Isso vai contra todas as normas de convivência comum. Então, não, ele não é uma vítima da sociedade. Acredito que não. Muito bom. Agora, inclusive, né, se a gente for passar mais um pouquinho aí, a gente vai ver que eles não foram diagnosticados aí com transtornos mentais, né? Tem uma foto aí da Folha de São Paulo que você tinha colocado aí, muito bom, né? Suspeitos de canibalismo em Pernambuco não tem transtornos mentais, né? Diz aí o laudo. Inclusive tem uma foto aí do dia do julgamento. Esse senhor aí com terno é um médico, é um psiquiatra, né? E ele foi que emitiu esse laudo. Mas o que eu fiquei pensando quando você tem colocado isso aí, e essas coxinhas aí que eles fizeram, né? Então, como é que se classifica isso? Uma pessoa que produziu essas coxinhas para comercializar, né? E agora a gente tem parece que vem na contramão da história, né? Não, ele não tem nenhum tipo de transtorno. Como é que é isso, Leonardo? Nossa, Henrique, isso daí, eu vou te falar, é a pedra no sapato de qualquer psiquiatra e psicólogo forense. Essa é a pedra do nosso sapato.
né? Até porque a gente não tem um dispositivo dentro do Código Penal que possa incluir esses traços perversos, esses traços antissociais, enquanto um critério de inimputabilidade. A inimputabilidade ela é prevista no Código Penal, né, através do seu artigo 26, que é isento de pena, né, o agente por ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter isso do fato e assim se autodeterminar de acordo com esse entendimento. O que isso quer dizer? Que adota-se um critério biopsicológico ao ponto de verificar condições existentes ali naquele sujeito que ele possa entender. Entender é utilizar a razão, utilizar do juízo crítico para poder saber aquilo que está fazendo e as consequências. E o segundo é a autodeterminação, que envolve o controle dos impulsos e o controle da vontade. O quanto eu consigo controlar ou não minha vontade ao ponto de cometer um ato ilícito. Então, é interessante porque a gente encontra os diagnósticos de esquizofrenia, de demências, diagnósticos de transtorno bipolar do humor grave com sintomas psicóticos, diagnósticos de retardo mental em nível moderado, grave, diagnósticos de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos, diagnóstico de transtornos orgânicos da personalidade devido à lesão física. Um sujeito, por exemplo, que tem um acidente, um traumatismo craniano, e a partir de então ele muda as suas características de personalidade. Diagnósticos de dependência química, do qual afeta a capacidade de entender e autodeterminar pelo consumo abusivo de substâncias ao longo do tempo. Isso daí coloca o sujeito em agir sem saber o que está fazendo. O sujeito pode simplesmente matar alguém por falar que está ouvindo uma voz, um comando. Deus está falando com ele, ou ele se acha como presidente do mundo, um delírio de grandeza, um delírio religioso, um delírio de referência. E naquele momento ele não vive a realidade presente. Esses casos, Henrique, as pessoas que cometem crimes sob um estado de confusão mental e estão nessa condição de alucinação e delírio principalmente, primeiro, são crimes que não há planejamento, são crimes que são instantâneos, surgem no momento, são crimes que há vários golpes, o sujeito investe muita energia mecânica ali, psicomotricidade, são crimes que, passado o fato, eles têm uma amnésia, porque se eles não têm consciência, eles não vão lembrar daquilo que passou, né? E todos esses conjuntos de dados aqui, a gente vê perante um exame psicológico que nós fazemos, que é uma avaliação psicológica pericial, como também os peritos criminais de local, como você comparece, vocês conseguem ver isso na dinâmica do local do crime, ao ver se a obstrução de obstáculo, a quantidade de lesão, a quantidade de sangue presente no momento, aquele sangue do jeito que está ali, o movimento que a pessoa fez, o local que ela foi, quantos golpes ele colocou, tudo isso reflete o comportamento do sujeito, que é diferente, por exemplo, da pessoa receber, por exemplo, um golpe apenas ou um tiro em posição de penitência na nuca, que a gente sabe que é um tipo de execução. Então, há crimes que são instrumentais, são feitos para poder causar a morte, e há crimes que são expressivos, onde você tem uma carga emotiva muito grande. Característico de pessoas que cometem crimes sob estado de mental alterado. Bom, aonde que eu quero chegar? O modus operandi desses hoje são já acusados, né, já foram investigados, são acusados, estão cumprindo pena. O modus operandi deles demonstram para nós um nível de organização mínima para poder cometer o ato e fugir da responsabilidade deles. O que não é esperado e que não é verificado em pessoas portadoras de transtornos mentais. Ao ponto de ter feito covas, escondido os restos mortais, ao ponto de pegar ali, né, partes humanas e fazer comida, fazer coxinha para poder vender para as pessoas. Isso para nós reflete o quê? Que ele tinha entendimento do que fizeram, agiram de acordo com a sua vontade para o ato final. Aí vem a grande dúvida. Tá, mas isso não é normal. Vamos mudar a palavra normal e vamos colocar o seguinte, isso não é esperado. A gente não vê nem nos homicídios do dia a dia, que a maioria é por questão que envolve droga, ou é passional, ou por dívida, a gente não vê isso daí. O que tem de diferente aí? A perversão. O que tem de diferente? O desejo de fazer o mal, o desejo de ver o sofrimento. Isso não é critério de inimputabilidade. Pelo contrário, Henrique, os casos que eu já avaliei de pessoas esquizofrênicas que cometem crimes, matando filhos, matando pessoas próximas, ou tendo ataques surtos à revelia, a gente vê que eles fazem isso sobre uma premissa altruísta. Eu matei para salvar. Eu matei porque Deus me falou um chamado.
eles não mataram por prazer. E geralmente são crimes que não têm reincidência, diferente desse. Então, o que tem aí? Um traço perverso, um traço de desejo, um traço de prazer em ver o sofrimento alheio. Isso não é considerado como inimputabilidade. Então, o que é? É um traço de perversidade. Perversidade todos nós temos, em maior ou menor grau. A questão é que quando passa, é igual um tempero na comida. Quando isso passa, dá problema. Quando isso passa, gera o que gerou aí. Nós podemos encontrar, talvez, em tese, situações presentes no desenvolvimento dessas pessoas, na infância e adolescência, que possam explicar esse comportamento. Mas, verificando o modus operandi, o discurso, a gente não vê como uma pessoa portadora de transtorno mental. Pelo contrário, o esquizofrênico não precisa falar que ele é esquizofrênico. Ele simplesmente é. Eu não preciso falar para as pessoas, Henrique, eu sou humano. Eu sou humano. Então, para que eu tenho que falar para as outras pessoas, eu sou um ser humano? Então, o sujeito, quando ele fala que ele é um esquizofrênico, que ele tem um problema mental, ele está fazendo uma propaganda daquilo que ele não é. Porque o sujeito simplesmente ele é. Ele não precisa explicar e justificar. Entendi. Um conceito que para ficar claro aí para quem está acompanhando a gente, nós somos 1.355 pessoas aí que estão simultaneamente assistindo, vindo falar, ouvindo o que você tem a falar aí, que é muito importante. Esse conceito de serial killer, né? O que seria estabelecido um serial killer, né? E principalmente aí qual é a implicação, né, na questão da psicologia aí, da forma de pensar, né? E lembrando que isso que você falou, né, que quem é não fala que é, simplesmente é, né? O Jorge, ele, enquanto já preso, lançou um livro, né? E tem um negócio interessante nele, que quando ele era mais jovem, com a Isabel, não existia a presença da Bruna, eles fizeram vários vídeos caseiros, vários pequenos filmes caseiros, em que ele e ela faziam o papel que eles fizeram na vida real. Ele sequestrava a Isabel e matava, esquartejava e comia, fazia como se fosse tirando o olho dela e ele comendo, e depois ele enterrava no quintal, e isso foi de fato o que eles fizeram, né? Então qual é a relação que a gente vai ter por aí? Eu vou colocar até a capa do livro dele aqui, Revelações de um Esquizofrênico, né? Esse livro, para você, ele é um livro real do que ele realmente faz? É alguma coisa que ele estava tentando disfarçar? Como é que era isso aí, Lama? Bom, uma boa pergunta, né? É essa indignação que todos nós temos. Nós temos uma necessidade de diagnóstico, nós temos uma necessidade de encontrar uma explicação, até porque quando a gente não encontra, o nosso inconsciente nos coloca como igual. Se não é doente, então eu posso ser igual. Se não é psicopata, então eu não posso ser igual, porque eu não sou psicopata, eu não sou um doente mental. Então qualquer um pode fazer isso. E é interessante porque ele faz um manual de onde ele relata as fantasias dele, os desejos dele. É interessante a gente falar isso porque fantasias, desejos, anseios, isso tem fatores desencadeadores ligados à infância, ligado ao nosso desenvolvimento. Porque a infância é marcada por períodos da onde a gente vai tendo determinados momentos em que a gente tem sensações diferentes. Por exemplo, uma criança de 0 a 2 anos, tudo que ela pega põe na boca. Nós falamos que ela está numa fase oral, né? Então a boca é uma das áreas mais estimuladas da criança, o prazer pela boca. Depois ela começa a ter o controle dos esfíncteres, que seria ali a questão da micção e do ato de defecar. Ela aprende a controlar. Depois ela descobre que o menino é menino, que a menina é menina pelo órgão genital. Depois ela começa a ter interesse nas outras pessoas. Então, as ações que vão acontecendo ao longo da infância vão marcando a criança, né? Às vezes broncas, às vezes experiências que tem, às vezes faltas de uma educação baseada no limite, no afeto. Isso vai fazendo marcos, como se fosse carinho, como se fosse tatuagem nossa. Só que isso não fica no consciente, isso vai para o nosso inconsciente. Algumas coisas a gente aprende a reprimir para poder conviver em sociedade. Outras coisas, não. E lá na frente, isso pode vir na forma de desejos. A fim de quê? Repetir a mesma experiência. Isso vira uma compulsão. Tá?
Agora, enquanto compulsão é interessante porque gera um pudor. Ninguém pode vir fazer isso. Eu pergunto, Henrique, as pessoas viam eles comer carne humana na frente dos outros? Não, isso era feito num clã. Isso era feito ali num gueto, só eles. O desejinho deles, como fosse um ato do prazer individual dentro do banheiro, ou dentro daquele quartinho. Só eu faço isso, é o nosso momento. Diferente da coisa ser pública. E não era pública por quê? Porque tem um pudor que é errado. Mais um indício aí de imputabilidade. Eu sei que é errado, eu não vou fazer. Diferente do esquizofrênico que pode comer e achar que ele está se purificando e purificando a humanidade. Então, as questões que envolvem o desenvolvimento dessa personalidade que começa lá atrás, e aí tem fatores biológicos, tem fatores ambientais, da educação, da falta de limites, tem fatores que envolvem o afeto. Eu acho muito importante a gente falar aqui que o afeto, ele é uma grande medida protetora nossa para a gente não ter atos antissociais. Porque quando a gente ama alguém, ama uma criança, nós damos afeto, nós ensinamos a ela a ter limites, nós ensinamos a ela a não fazer algo de errado para o outro, que isso pode vir para nós. Mas quando isso falha, aí as consequências podem ser as mais trágicas possíveis. E aí ele escreve um livro. Esse livro ele coloca ali. O livro eu vejo mais como uma ação narcísica. Olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha o meu poder. Assim como os terroristas fazem também. As pessoas fazem os terroristas são psicopatas. Não, eles não são psicopatas. Eles são narcísicos. Eles pensam em implementar o desejo dele, a visão dele para o mundo e dominar o mundo. Ponto. Porque com os membros deles, eles não se matam. Igual ali o trio não se matava. Porque todos pensam de uma maneira igual. Todos falam a mesma ideia, o mesmo desejo. Entendi, cara. Muito bom. Então, realmente, e esse livro dele aí, né, que foi publicado, tem muito realmente disso, né? E eu acho que, inclusive, ele não se coloca, né, ele não diz que ele é esquizofrênico, eu acho que ele vai falando sobre, contextualizando outras coisas, né? E a gente entra num ponto-chave aí que, para você falar sobre o funcionamento do cérebro, né? Como é que se dá esse funcionamento do cérebro, seja numa pessoa aí, né, nessa faixa da normalidade ou com as variações que não impliquem em um transtorno, e a partir do momento, né, quando de fato uma pessoa tem esquizofrenia, ou no caso de um serial killer, né, ele tem algum tipo de transtorno ou não, ou vai depender de cada situação. A gente tinha falado até do serial killer, né, o que é que enquadra, como é que você consegue enquadrar uma pessoa aí como um serial killer, né? Perfeita pergunta. Até tinha que ter feito um adendo na pergunta anterior, mas ainda bem que você resgatou novamente. Bom, a definição de homicida serial, Henrique, ela tem várias definições no mundo, né? Tem uma clássica do FBI que ele considera que uma pessoa que mata duas ou mais pessoas em intervalo de tempos distintos e com modos operantes ali, né, semelhantes. Então, assim, há outros autores que definem de uma maneira diferente, né? E uma característica interessante nos homicidas seriais é que eles têm uma necessidade psicológica de poder cometer aquele crime. Uma necessidade que parte dele e não do momento em si. Quando a gente vê a triangulação do crime, quer dizer, por que o crime ocorre? O crime ocorre porque você tem motivação, uma necessidade sua, o meio, que é a forma que você vai executar, e a situação. Se uma desses três pontos falhar, você não tem um crime. Por isso que é interessante falar até do papel das polícias. A polícia militar tem um papel interessante que é o quê? Prevenir a situação de acontecer. Então a situação não vai acontecer por isso que ela anda de forma ostensiva, ela anda de forma fardada, apresentando ali para que a situação não ocorra. A polícia civil, polícia científica no Brasil, eles investigam os meios, a forma como foi executado, a materialização desse crime. Assim como também a Polícia Civil, de uma maneira mais específica, na sua investigação cartorária, vai trabalhar com a motivação. Foi motivo torpe? Não foi motivo torpe? O que aconteceu ali para que, de fato, levou aquela pessoa a matar? O motivo está relacionado ao uso de drogas, dívidas, passional ou não? Bom, e aí a gente começa a ver que o homicida serial, a motivação dele é de caráter pessoal. Né? Ele tem uma necessidade psicológica dele, associado a isso que eu falei agora, né? Questões que envolvem a infância dele, questões que podem envolver situações traumáticas, mas nós não colocamos como coitados. Isso pode explicar, mas não justifica.
Porque se a gente for pegar toda pessoa que teve um trauma durante a infância, um bullying, ou foi vítima de maus tratos e for cometer crimes, nós teríamos muito mais pessoas cometendo crimes por causa disso. Isso explica, mas não justifica. Outra coisa, eles têm uma assinatura, que seria uma característica pessoal de se colocar ali naquele momento do crime, né? A assinatura pode ser desde uma questão subjetiva, um olhar, um jeito de falar, um jeito de se comportar, até uma questão ali objetal. Colocar um nome, deixar um objeto, escrever alguma coisa. E eles fazem isso a fim de aliviar suas tensões psíquicas. É como se estivesse resolvendo um problema de ordem pessoal. É como se estivesse ali no final do dia tomando um whiskyzinho, vai bater sua peladinha, vai ver seu futebol. Eles vão fazer isso daí. E é interessante a gente ver que vários desses homicidas seriais, antes do crime, dias antes, eles têm picos de ansiedade. Eles têm situações que se envolveram da ansiedade, que eles têm aquela necessidade de cometer esse crime. Uma vez cometendo, se aliviam. E nós temos um autor que chama Mastronardi, e ele fala que você tem vários tipos de homicidas seriais. Você tem um atípico, que seria esse aqui, ele não tem uma especificação única, né? Ele mata porque ele acha que ele tem que matar, e não explica. Você tem um missionário que ele acha que ele tem uma missão. Ou seja, eu vou matar pessoas em situação de rua porque eu quero limpar a cidade, eu não gosto dessas pessoas. Eu vou matar prostitutas porque acho que ela acaba com a família. Você pode ter os visionários, que são aqueles que têm delírio e alucinação, né? São pessoas que têm delírio e alucinação, fazem parte dos psicóticos, mas são um número pequeno. Você pode ter, por exemplo, missionário, visionário, estou lembrando de outro aqui, Buyer Crooks, que seria como foi o Charles Manson. Ele não mata, mas ele coloca pessoas para matar por ele, ele induz pessoas a matar. Então há várias classificações nesse sentido, né? E outra coisa, nós temos vários homicidas seriais cometendo crimes no momento. Às vezes a polícia tem dificuldade de chegar por questão de compartilhar dados de estados ou de polícias que estão investigando o caso em si. Um outro ponto interessante, pesquisas aí que nós temos no próprio FBI, mostra para nós, Henrique, que cerca aí de 80% a 85% dos homicidas seriais, eles são, de fato, caracterizados como psicopatas. Transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, é uma especificidade muito grande. E para a gente poder falar que uma pessoa é psicopata, entra um outro ponto também. Por quê? A psicopatia não surge do crime, ela não surge a partir de um crime em si. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso aqui em Goiânia, alguns anos atrás, cerca de uns 10, 15 anos atrás, o caso da menina da mala, um sujeito chamado Mohamed. Ele matou uma inglesa que morava aqui em Goiânia, cortou parte do corpo dela, jogou dentro de uma mala e abandonou essa mala. E as pessoas ficavam, ele é ou não é psicopata, ele é ou não é psicopata. Bom, para eu falar que se ele era ou não psicopata, eu tinha que ter primeiro o histórico dele antes dos 15 anos de idade, que é assim que a OMS coloca pra gente. É igual esse sujeito aí. Para gente falar que ele é psicopata, tem que ver o que aconteceu na infância dele, de atos antissociais, de pequenos delitos, de dificuldade em lidar com regras, com normas, dificuldade de lidar com culpa e remorso, para que de fato a gente chegue a esse diagnóstico. Mas isso não é modificador da responsabilidade penal. Importante dizer isso. A maioria dos magistrados não considera a psicopatia como uma modificadora da responsabilidade penal. Ou seja, vai cumprir e às vezes até agrava. Há casos que pode até agravar sob o entendimento do magistrado. Achar que aquilo dali, de fato, aumenta nele a responsabilidade. Entendi. Você botou um esquema aí do cérebro, né, com o funcionamento dele. Você queria falar alguma coisa específica? Interessante, viu? Por quê? Nós temos, Henrique, regiões no cérebro que, de acordo com esse funcionamento, né, nós chamamos de uma disfunção naquele momento, pode levar a pessoa a ter alteração de comportamento. Aí é interessante a gente ver o quê? Exemplo, você pode ter uma pessoa com uma disfunção na região frontal do nosso cérebro. A área essa que é uma área mais especializada que nós temos, né? Nós chamamos até de controle executivo, funções executivas do lobo frontal. A área essa que planeja, organiza, monitora os nossos comportamentos, trabalha com os pensamentos, monitoramento da atenção e memória de trabalho. Essa área também é responsável por tomada de decisões. A gente avalia o que a gente faz e o que a gente não faz baseado nas consequências. E aí temos alguns estudos, eu cito aqui, por exemplo, o Adrian Lyne, eu cito o Harry, que são duas pessoas, Robert Harry e Adrian Lyne, são dois profissionais. O Adrian, ele é um neurocriminólogo, e o Robert Harry, ele é um psiquiatra.
criador aí da escala Harvard de psicopatia, os dois são unânimes em falar o quê? Na psicopatia, você pode ter uma disfunção de área frontal e sistema límbico. O que seria essa disfunção? Uma dificuldade de poder conter impulsos, tá? Associada a uma insensibilidade afetiva. Aí vem a grande coisa. Ah, professor Leonardo, mas você falou que psicopatia não é doença, agora você vem falar de disfunção de área cerebral. Bom, eu posso ter isso, você pode ter, alguns de nós aqui pode ter. A gente pode ter desatento, a gente pode ser mais impulsivo, a gente pode em alguns momentos ser mais insensível, não é quem lida nessas áreas, né? O Henrique lida muito em área do local de crime, o Henrique não pode chorar todas as vezes que ele chegar no local de crime por aquela vítima. Você tem que criar um mecanismo de defesa, né? Você se sensibiliza, mas você não deixa suas emoções tomarem conta de você, até porque você tem que ter uma imparcialidade ali naquele momento. Então você tem que fazer o quê? Ser um pouco mais insensível. Mas isso não faz de você um psicopata, ou não faz de mim um psicopata, ou qualquer outro profissional. Porque você tem uma sensibilidade. Então nós estamos falando de pessoas que isso é mais acentuado. Estamos falando de pessoas que têm uma impulsividade mais elevada. E aí, a gente verifica também que, em alguns casos, a questão das substâncias presentes ali no cérebro, como dopamina e serotonina, podem também estar elevadas. A pessoa, por exemplo, quando faz o uso da cocaína ou do crack, essa substância ela faz com que recapta a dopamina de uma forma mais elevada no cérebro, há uma recaptação ali nas vesículas sinápticas, deixa o sujeito eufórico, com situação de prazer, e passado esse efeito, ele entra numa exaustão mental. E o sujeito, quando comete esse tipo de crime também, a gente já tem dados que mostram pra gente que a dopamina eleva, que gera um prazer, gera para ele um desafio. É como se estivesse usando uma cocaína, usando um crack, usando uma substância ali estimuladora do sistema nervoso central. Então, de fato, nós temos dados que mostram para nós uma disfunção. Eu quero deixar aqui bem claro a todos os seguidores. E isso não caracteriza uma doença, porque eu posso ter, ao ponto de estar cansado, trabalhando muito, eu posso ter uma disfunção abaixo da minha serotonina, ficar mais irritado. Então, isso não justifica crime. Apenas explica mecanismos cerebrais funcionais envolvidos aí. Entendi. Muito bom. Agora, se a gente for falar agora sobre as características, né? Porque colocar aqui no julgamento deles, né, a gente tem aí como é que se dá essa questão do comportamento deles, né? O que é que você vê, né, nessas situações que foram sendo construídas aí, né? Nessa microsociedade, aí, nesse núcleo familiar deles, no período aí do julgamento, né? Então a gente vai ter aí nesse primeiro momento aí a imagem, inclusive das duas, né? A Bruna, que é a segunda mulher que entrou aí nesse núcleo, e da Isabel, né? Então você acredita que nesse caso o Jorge ele tem uma influência sobre ela? Como é que é esse papel, essa relação de papéis entre eles, né, dentro desse grupo aí, né, dos que foram os canibais? Os relatos deles, os depoimentos que a gente teve acesso através das reportagens, né, através dos meios de comunicação, parece ser nítido que a Isabel tinha um papel de produzir aí esses salgados, né? A Bruna, no primeiro momento, foi a que se apropriou da criança. E como é que é essa definição dos papéis entre eles, né? Interessantíssima a sua pergunta, Henrique. Acho que você colocou bem, definição de papéis. Eu falo definição do papel. Não são pessoas com ideais, com desejos diferentes, são pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo ideal. E aí, eu vou usar até um trocadilho aqui, né? Os opostos não se atraem, né? São, na verdade, os semelhantes que se atraem. Assim como a química fala que semelhante dissolve semelhante. E assim acontece nas nossas relações humanas. A gente não se sente, a gente pode se sentir atraído por pessoas diferentes por uma questão de desafio, por uma questão de ser um novo. Mas à medida que a gente vai criando vínculo afetivo, as diferenças vão virando conflitos. Porque a gente quer pessoas que pensam parecido com a gente, sentem de forma parecida com a gente. O casal, a família, eles têm uma unidade para poder funcionar. Então, assim, não tem como a gente relacionar com uma pessoa que seja totalmente contrária ao que eu penso e ao que eu sinto. Então, quando a gente olha a relação desse tricasal, dessas pessoas,
São pessoas que têm semelhanças nos seus traços de personalidade, são características presentes de uma maneira consistente. São pessoas que têm semelhantes na maneira de pensar, são pessoas que têm semelhanças na maneira de sentir. Cada um ali vestindo o seu personagem. Um mais dominador, os outros mais dominados. Os dominados precisam do dominador. Uma coisa alimenta a outra. E um se sente satisfeito em estar com o outro. Assim, vou até citar um exemplo. Quando a gente vê os casos, Henrique, que chama de hibriostofilia, que são aquelas mulheres que se apaixonam por pessoas que são perigosas, por pessoas que cometeram crimes, aquelas mulheres que ficam na porta de uma penitenciária querendo visitar pessoas que têm um nível de perigosidade muito alto. E a gente pensa, o que passa na cabeça de uma mulher em ter que sentir atraída por uma pessoa tão perigosa, uma pessoa que tem uma ficha criminal extensa? Bom, de forma consciente, elas não têm consciência. É igual eles não têm consciência disso. Mas no inconsciente há uma questão que é, se eu me aproximo do perigo, o perigo não vai me fazer mal. É mais ou menos assim, se eu aceito o mal não me faz mal, eu sou protegida. E outro ponto importante também, que são duas vertentes, é a pessoa achar que ela tem o poder de poder mudar o outro. No caso das mulheres. No caso deles, o que a gente vê? Uma conjuntura de desejos que no final culminou nisso daí. Pessoas com traços narcísicos, pessoas com necessidades pessoais que acreditam ser maior que qualquer tipo de respeito ao outro, ao ponto de poder matar o outro. E daí, se eu matar, eu estou suprindo o meu desejo. E ao ponto de ver naquela outra pessoa, por exemplo, dessas mulheres, ver nesse homem, um homem poderoso, um homem que atende às necessidades dela. E ele vê nelas mulheres que atendem às necessidades dele de ser dominado. E aí eles vão criando uma identidade única, onde eles não são a pessoa A, B ou C, mas são um clã que pensa que tem um ideal. Um clã que tem o desejo de mudar o mundo e de colocar os seus desejos para serem cumpridos. Um traço narcísico, parecido com os dos terroristas. E é interessante que entre eles vão criando regras, eles vão criando condutas, normas de conduta entre eles, que como se fossem determinadas, como fossem artigos de uma lei. Então, onde o que pode e o que não pode fazer. Onde o que deve e o que não deve ser falado. Para quê? Para se proteger, para o grupo não se desfazer. A psicologia social explica isso. O grupo tem uma unidade, e não pode ter nada de diferente que afete essa unidade. E a unidade deles era o desejo perverso de fazer o outro sofrer para suprir as suas necessidades psíquicas. Isso. Até nesse outro slide que você tinha colocado aí, no slide 6, né? Aparece imagens do julgamento deles. E aí tem momentos, né? Tá a Bruna dando um sorriso aí, né? Bem à vontade. Aparece o Jorge dando um beijo na mão dela. A Isabel parece, na maior parte das vezes, chorando, né? E ele consolando a Isabel. Os papéis deles parecem, dentro desse grupo, né? Se autocompletar, mas cada um com características próprias, né? E nesse caso, Leonardo, o que é que você vê aí no médio e longo prazo para esse grupo? Há uma tendência de depois eles se reencontrarem, eles se desfazerem, porque reencontrar eu acho que agora não vai ter como, porque ele já tem 90 anos aí de prisão, ainda faltam julgamentos de dois dos casos fecharem, eu acho, julgamento de duas das vítimas, né, mortas por eles, e o Ministério Público ainda está numa busca aí de mais 5 ou 6 casos, porque a Isabel, a primeira companheira dele, fala em 8 mortes anteriores à primeira, que foi em 2008. Naquela época, 2008, as redes sociais, o celular, não era uma coisa muito presente ainda na sociedade, e era comum, principalmente para essa faixa da população mais carente, né, no caso das mulheres, que recebiam uma proposta de emprego, elas muitas vezes diziam em casa, olha, eu acho que eu arrumei um emprego, eu vou em tal canto, depois eu volto, né? Ou então eu vou sair, eu acho que eu arrumei um emprego e volto. E não dizia, desaparecia, né?
Então, a gente vai ter aí, o que é que você vê aí como médio e longo prazo para esse grupo, né? Eu não sei como é que é a relação deles, inclusive na unidade prisional, porque a gente vê que dependendo do tipo do crime, né, parece que eles são mais bem aceitos, ou dependendo do tipo do crime, como se for um estuprador, né, ele já vai ter uma outra visão completamente diferente daquela população carcerária onde eles estão inseridos. Eles convivem no meio dos outros, eles convivem de forma isolada. Como é que deve ser isso aí, Lana? Como é que você vê isso aí? Bom, Henrique, interessante a sua pergunta, né? Eles vão envelhecer, igual nós, né? Eles vão envelhecer. E aí a gente tem uma questão que é da própria senescência, que é do próprio envelhecimento, que vai trazer consequências físicas, cognitivas e afetivas, como traz para qualquer pessoa que entra num período senil. Associado a isso, eles vão ter consequências de perdas ao longo do tempo. Então, assim, naturalmente eu percebo que a característica da agressividade ela vai diminuir com o passar do tempo, essa agressividade física, ela vai diminuir. A gente tem até pesquisas que mostram para nós que criminosos, né, que cometeram vários crimes entre seus 20 e 35 anos e que não morreram e que ali, né, tiveram uma sobrevida ali de 50, 60 anos, eles deixam de ter essa agressividade motriz. Então, o que a gente percebe? Que isso daí, com o passar do tempo, vai diminuindo, né? Você fala assim para mim, você acha que eles podem voltar a cometer esse crime? Sim, porque o desejo ele não se desfaz. Talvez não esse, mas outros. Como, por exemplo, a gente tem estudos que mostram para nós, pessoas que cometeram homicídio ou roubo quando era mais jovem, no futuro acaba cometendo estupro de vulnerável. A gente tem vários estudos que mostram isso para a gente. Então, o que eu percebo? Que essa energia psíquica, essa libido, essa motivação para o fato, eu acredito que ela não se vai desfazer. Ela vai ser o quê? Sublimada, ela vai ser realocada para outras instâncias. E é interessante a gente ver ali essa questão das expressões faciais dos três, né? Os papéis são diferentes, de um mais acolhedor, do outro rindo, do outro mais sério, mas elas se complementam, é como se fosse uma peça de um teatro, onde cada um tem o seu papel e os três fecham a peça do teatro. Os três, eles conseguem fazer ali, trazer um entendimento a todos que estão vendo do que aconteceu. A questão da psicodramaticidade. Então, quando a gente vê aquela risada daquela mulher, a risada a gente vê quando a gente sente o quê? Graça, quando algo é pitoresco, quando algo é diferente. No outro tá um pouco mais sério. Mas se a gente pegar e analisar, talvez, por um software mais apurado de imagens e com tempo, e ver microexpressões faciais em frações de minutos, a gente vai poder detectar ali expressões que mostram para nós raiva, desprezo, né, surpresa, prazer, que são microsegundos. Porque, assim, se o crime teve continuidade, ao ponto deles até pegar partes desses corpos e poder fazer ali coxinha e vender, é porque há prazer. Há prazer. O nosso comportamento ele tem continuidade por uma questão de recompensa, de prazer. Eu não faço aquilo que é visto como punitivo para mim. Não faço. Eu posso até não ter consciência do meu prazer, tá? Ou eu repito no sentido de resolver um problema. Então, assim, dentro do ambiente carcerário, o fato deles terem cometido o crime da qual causou um impacto no clamor público, a gente sabe que os aprisionados, apenados que lá estão, eles também têm uma conduta ética deles ali. Alguns tipos de crime, por exemplo, tranquilo, é o malandro, é o esperto, mas nós sabemos também que há outros que chocam eles, assim, pô, isso daí foi malandragem, não, isso daí o cara pisou na bola, não poderia ter feito isso. Né? Então a repercussão é ruim porque eles também percebem os familiares deles que estão aqui e falam assim, poderia ser com o meu familiar. Então, assim, dependendo do local onde estiver, da cultura organizacional, prisional que onde estiver, eles têm até que ser colocado um bloqueado, numa ala diferente, num local diferente, porque eles podem ser vistos de retaliação em virtude dessa visão ética prisional que os apenados têm também. Eu não percebo, assim, eu estou sendo tão um pouco pessimista, não determinista, mas me baseando em pressupostos técnico-científicos, eu não vejo pessoas que cometem crimes da forma como eles cometeram em ter uma recuperação. Se o pessoal pensou assim, você acredita em recuperação? Me pergunta isso direto, você acredita em recuperação de reeducando? Eu falo assim, eu acredito. A percussão ele acredita? É uma pergunta que a gente tem que fazer para eles. Você acredita que você pode ser recuperado ao ponto de você não repetir? É isso que eles têm que responder. Ao ponto de pedir ajuda, ao ponto de submeter
a medidas que vão trazer a ele uma saúde mental. Nós acreditamos, nós trabalhamos aqui nessa área. A questão é eles acreditar e eles quererem. Entendi. Realmente são duas situações bem distintas. Agora, Leonardo, num ponto mais sensível, vamos dizer assim, dessa história, desse enredo, né? A gente vai ter o ponto muito sensível, que é a morte dessas mulheres, mas eu também vejo, né, como um ponto sensível. Às vezes deve chegar para você também que você tem uma excelente entrância aí nas redes sociais, né? Então você tem uma abertura com o público, e inclusive quem está aqui seguindo a gente, acompanhando a nossa live, mais 1.660 pessoas aqui simultaneamente acompanhando. Quem não estiver seguindo, siga o perfil do Leonardo Faria. O arroba dele está numa postagem que eu fiz no feed, né? Agora por volta das 7 horas da noite, das 19 horas. Vão lá, clica, acompanha o trabalho dele, segue ele lá, né? Faz isso aí que vocês vão ter material da melhor qualidade possível. E aí muita gente me pergunta, Leonardo, qual é o crime que mais lhe choca, tal, né? Eles pensam muitas vezes que o perito não tem coração de nada, mas não tem sentimentos, né? A gente tem que ter cuidado para não se envolver, porque eu estou ali para tentar fazer um trabalho que vai ajudar a sociedade. E aí eu tenho que tentar procurar os aspectos técnicos e deixar um pouco, né, essa parte emocional, principalmente relacionado com os familiares, as pessoas que eram os entes queridos daquela vítima, no caso de um crime violento, né, um crime contra a vida. A gente vai procurar, né, os elementos para montar aquele quebra-cabeça e tentar ajudar o máximo possível a investigação a chegar a quem são os culpados com relação àquilo dali. Mas os casos relacionados às crianças, né, elas causam uma sensibilização maior, né, pelo menos em mim. Eu vejo que outros vários colegas também relatam isso. Eu particularmente vejo pelo fato dela não ter como se defender e ela não ter nenhum parâmetro de comparação para saber se A ou B é o certo ou errado. Ela tem aquilo, e aquilo para ela vai muitas vezes adotar como com naturalidade, com uma naturalidade que às vezes é até espantosa, né? Quando a gente já tem uma vivência de mundo sobre o que seria correto ou não, né? De acordo com os parâmetros sociais que a gente está inserido. E aí é onde eu pergunto para vocês, com relação à criança, né? Que é nesse slide 7 aí que você tinha inserido aí, como é que fica a cabeça dessa criança que estava aí, né, no meio de tudo isso, e como é que fica a cabeça dela, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Henrique, você tocou num assunto que eu acho muito interessante, que é a maturidade profissional que nós temos que ter, olha, maturidade psicológica que nós temos que ter para atuar de forma profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez você prestando serviço para a justiça e para a segurança pública, independente do cargo que você ocupa, perito, agente, investigador, escrivão, delegado, juiz, promotor, etc., a gente tem que sempre atuar com uma parcimônia, com uma harmonia. A gente tem que ter uma maturidade de ver o quê? Nós trabalhamos com tragédias humanas, mas não podemos fazer parte da tragédia humana. Alunos, né, amigos, seguidores, sempre perguntam assim, como é que você consegue ouvir crianças vítimas de estupro, que é uma das maiores demandas que eu tenho dentro da Polícia Científica. Eu tenho mais de 4.000 casos avaliados de crianças vítimas de estupro. Como é que você consegue ouvir uma criança de 5, 6 anos de idade falando que foi estuprada? Como é que você consegue ouvir um homicida de uma criança de 2 anos de idade que estuprou, né, e estuprou, matou, estuprou essa pessoa e ainda cometeu atrocidades? Eu falo assim, eu não posso me colocar no lugar dos parentes. Eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa que está ali como se fosse um drone. Eu vou lá e coleto a informação e levo para o operador da segurança pública e justiça o que eles querem. Mas isso não incomoda? Sim, incomoda. Assim como pode comover um médico legista, um perito criminal. Mas nós temos que saber que nós temos uma função social, um papel social que é com a justiça. Se eu percebo que isso daí está me trazendo consequências, eu tenho que mudar de profissão e fazer outra coisa. Tem que mudar de profissão e procurar qual que é minha praia, qual que é minha onda. Então hoje, o que mexe comigo, e que muitas das vezes, Henrique, eu nem comento, né? A minha esposa sabe, né? As pessoas que convivem comigo sabem, eu não sou de levar isso para casa, são questões que envolvem criança e estupro, e homicídio de crianças e estupro. Mas eu procuro assim, eu faço o meu trabalho, levo os dados que precisa,
e é como se eu estivesse ali apagando e deletando, procuro não reviver, não levar para churrasco, não levar para conversa, bate-roda, nada. Foi meu serviço, eu fiz estar ali, cumprir a minha função social. E aí a gente começa a perceber das vítimas vivas, como são as crianças, no caso de estupro, ou crianças que presenciam crimes violentos. As repercussões podem ser as mais terríveis possíveis na vida dessa criança. Ela está em desenvolvimento, ela está se desenvolvendo. Ali, entre os seus 5 e 10 anos de idade, é um período muito importante para que os traços de personalidade, as características ali presentes, possam permanecer de uma forma consistente ao longo da vida. Isso, a forma como ela vive a infância, a forma como ela vai ter a visão de mundo no futuro. Questão de afeto, questão de regras, e a ausência de afeto é a ausência de regras. E aí, quando ela vê cenas que envolvem esquartejamento, canibalismo, sofrimento humano, bom, no primeiro momento ela tem um impacto que é, eu nunca vi isso antes, ninguém nunca comeu pessoas do meu lado. Mas no segundo momento, por um princípio, nós chamamos na psicologia de habituação, que é a continuidade dos atos ao ponto daquilo ali não trazer, de fato, uma consequência futura, isso vira como se fosse algo normal, rotineiro. E aqui, só para poder falar a questão da Covid, a gente se chocava muito no ano passado quando morria 500 pessoas por dia, 700. Hoje já estamos perdendo 3 mil, 4 mil. Está caindo no Brasil mais de 10 Boeing por dia. E às vezes tem pessoas que, tranquilo, não é comigo, habituou. É a mesma coisa com essa criança. Quer dizer então, professor Leonardo, que ela vai virar uma homicida serial igual eles? Não estou dizendo isso, não estou batendo aqui o martelo para falar qual que é o futuro dela. Eu estou falando que isso vai trazer consequências para ela no futuro, né? Consequências que não tem como não trazer. Consequências ao ponto dela poder desenvolver uma determinada afetividade que é incompatível, né? A convivência pode, não que vai. O que pode prevenir essa criança, proteger essa criança, é as intervenções a ser feitas com ela. Um apoio psicológico, o apoio da rede de apoio, a família, uma orientação a ela, trabalhar essa experiência com ela no sentido de que ela foi uma pessoa que assistiu, mas ela não foi protagonista desse teatro dos horrores. Ela foi uma espectadora. Infelizmente, ela viu cenas terríveis, mas ela não foi protagonista disso. Ao ponto dela ver que ela foi uma vítima e não uma participante disso. Isso é possível ser tratado? Sim, é possível de ser tratado. Eu acredito que ela pode se desenvolver bem. Ela, infelizmente, vai carregar isso como uma cicatriz ou uma tatuagem ao resto da vida. E é importante também que as pessoas que estão em volta dela trabalhem também no sentido de não reviver essa história, de não colocar isso em evidência, de não fazer disso um glamour, de não fazer isso um estrelismo, porque pode ter os ganhos secundários. Ela vê nessa situação uma forma de chamar a atenção. Então, as repercussões, assim, são repercussões que vê mais para o lado negativo que o positivo, mas há chances ainda dela poder dar a volta por cima, utilizar isso daí depois de uma forma a ser, assim, um alerta, uma forma de fazer dela uma pessoa que possa levar mensagens para as outras pessoas, no sentido do que não se deve se fazer, no sentido de trabalhar o amor na convivência coletiva. Que massa. Pessoal, para a galera que está aí ao vivo, mais de 1.750 pessoas aí, a palavra-chave de hoje, preste atenção, a palavra-chave de hoje vai ser infância, tá? Então, em homenagem aí a esse trechinho, né, no final da nossa fala aí com o Leonardo Faria, infância é a palavra-chave que você vai utilizar daqui a pouco, assim que terminar a live, nós vamos disponibilizar o formulário, você vai lá preencher e colocar a palavra-chave infância para você ter acesso aí ao seu certificado. Então, pessoal, a gente vai finalizando agora com essa última parte, né, com relação à criança criada aí pelos canibais, né, e o Leonardo colocou muito bem aí, né, o posicionamento que não é determinista, né, então não é porque ela passou por isso que ela vai ser assim, mas que ela vai ter como uma cicatriz ou como uma tatuagem, né, isso nela que vai precisar ser trabalhado, né, por familiares, por profissionais, para que isso não traga consequências negativas para o desenvolvimento dela, né, no futuro, e isso é muito bom. Finalizando aqui, eu queria deixar
meu parabéns aí, né, para o Leonardo, que fechou com chave de ouro esse nosso encontro. Agradecer a todos os que estavam aqui presentes, falar sobre um projeto que eu estou finalizando aí, trabalhando, que é do segundo livro, viu, Leonardo? Falando sobre os canibais de Pernambuco. É um livro de ficção baseado em casos reais dessa história que aconteceu. E a pegada desse livro é mostrar, né, fazer um passo a passo inicial para quem está chegando, principalmente para quem está chegando na perícia e que não consegue ler um livro técnico. Às vezes a gente pega um livro técnico, fica difícil, fica perdido quando a gente não sabe. E aí, nesse caso, eu vou trazer uma história contada, né? E aí, a cada momento que a perícia vai passando, eu trago coisas reais. E aí você consegue enxergar de forma aplicada. No primeiro livro que eu fiz, é esse aqui, ó. Caso do Machante Suicida, né? Ele tem até um troféu aí, ó. Para quem acompanhou, né? Vai entender muito bem quem acompanhou, quem já leu o livro, tá? Esse aqui é um troféuzinho aí falando sobre esse caso. Ele é muito interessante, ele fala também, né, desse contexto de trazer de uma forma didática melhor para a galera. E agora, no segundo momento, eu tenho um segundo livro que é o caso, né, dos canibais de Pernambuco. Tem um troféuzinho aqui diferente, tá? Eu não vou poder dar spoiler do livro, mas quem lê o primeiro vai entender. Isso aqui são umas línguas que estão aqui presas dentro de um estojozinho. E esse aqui é uma mão, né? Uma mão infantil ainda mais. Então tá muito legal o formato dele. Tem como revisor, Leonardo, dois caras que com certeza você conhece bem, que disseram o seguinte: olha, Tabosa, tô junto aí, vou fazer uma revisão do seu livro da parte técnica. Alberi Espíndola, olha lá, cara, tem nome ou não dentro da história da perícia criminal no Brasil, né? Uhum. E o Kleber Miller, né? Então, a gente vai ter aí duas esferas que fizeram uma revisão, né? Contribui aí de forma significativa para o desenvolvimento desse trabalho, desse meu segundo livro. E aí o diferencial é que as pessoas do Brasil todo que queiram participar, né? Contribuir com a história aí da ciência, né, das ciências forenses brasileiras, né, do desenvolvimento do trabalho, pode colocar seu nome, assim como tem nesse aqui, ó, tem 132 pessoas que estão numa listinha aqui de apoiadores, né? Então essa galera aqui, todas elas contribuíram de alguma forma, né, para o desenvolvimento desse livro aqui. E no segundo também pode acontecer isso, basta você ter interesse, pode colocar o nome, pode colocar o arroba do Instagram, pode colocar até uma fotinha, né, 2x2 lá, para ficar registrado pro restante da vida aí, todas as edições vai ter isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Os comentários da galera foram sempre os melhores possíveis, todo mundo dando os parabéns para você, Leonardo, dizendo que você é show de bola, que já lhe conhecia, né, de outros trabalhos seus e que ficaram abismados aqui com relação ao tanto de conhecimento de coisas que eles nem passavam pela cabeça dele. E vou deixar aí esse minutinho para que você possa se despedir da galera que está acompanhando a gente aí até essa hora. Henrique, olha, eu agradeço muito, né, o seu convite, ser uma pessoa que eu já sou fã há muito tempo, já seguia, e hoje eu estou aqui, né, participando junto com você. Para mim é uma honra, é uma satisfação. Você é dotado de um grande conhecimento, de uma grande didática, você é um professor nato, um perito nato. Parabéns pelo trabalho, parabéns por levar conhecimento às pessoas. Eu acho que assim a gente consegue mudar um pouco o mundo e para melhor. E eu agradeço muito as pessoas por ter dedicado esse tempo, porque tempo é uma coisa tão preciosa, e quando a gente para um tempo da nossa vida para poder ouvir uma outra pessoa, eu me sinto muito responsável por isso, menino. Quando eu estou dando aula, eu sempre agradeço por dar aula. Gente, obrigado por ter cedido o seu tempo para me escutar. E de grande responsabilidade, porque eu estou levando informação e estou formando opiniões. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Então, assim, só tenho a agradecer o tempo das pessoas, agradecer os elogios das pessoas. E conhecimento foi feito para ser repassado. Conhecimento eu não vou guardar em caixinha. Eu tenho que passar para as pessoas, eu tenho que mostrar para as pessoas. E isso, para mim, eu vejo como um ideal de vida, que é repassar conhecimento a fim de poder ter um mundo melhor. E, gente, vamos cuidar das nossas crianças, né? Vamos cuidar. A gente tem visto aí, ultimamente, tanta coisa acontecendo, tantas notícias chegando. Então, assim, vamos ser sensíveis a isso.
Tá? Eu agradeço, uma boa noite, um bom final de semana. Estamos à disposição. E me chama de novo, viu, Henrique? Tá certo? Fechou. Galera, quem tá aí, segue o Leonardo. Vocês não vão se arrepender. Conteúdo de excelente qualidade. O cara muito gabaritado. Com certeza vai trazer sempre muitas boas referências para vocês. Então, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro aí. Tchau, tchau, galera. Obrigado.